Quem se dispõe a fazer pesquisa histórica, bibliográfica, sobretudo, deve-se ater às datas, às fontes e analisar com uma certa acurácia, um certo cuidado, tudo que nos está posto, proposto e até insinuado. Para a partir daí, então, ter realmente as informações precisas e construir toda a análise que se faz necessária de determinados eventos históricos. Pois bem, aqui na construção da história do presbiterianismo em Sergipe, há um relato interessante. Há muitos relatos interessantes. Um deles eu quero contar hoje, porque estamos no mês de abril. E no dia 17 de abril, há uma data que não é muito, nem sempre lembrada. 17 de abril de 1927 é oficialmente a data da organização da Igreja Presbiteriana em Estância, que por hábito, não sei ainda, não encontrei a fonte histórica para isso, o motivo, a razão histórica, mas que tem se atribuído a data de 1905 para a sua organização. No entanto, os documentos originais apontam para 1927. Eu vou ler um trecho aqui de parte das minhas pesquisas e destaco isso para você. Diz aqui o texto da minha pesquisa. Em ata da reunião do Presbitério Bahia Sergipe de 10 de dezembro de 1926, lemos o registro seguinte, 2 pontos. Agora o texto do presbitério. Resolve-se que a comissão nomeada para a organização da igreja de instância em igreja, comissão nomeada para a organização da congregação de instância em igreja, ou seja, elevar administrativamente a categoria de uma mesa administrativa para uma igreja com oficiais escolhidos e instalados, ter um governo próprio local. Esta é a ideia que se objetiva com a organização de um trabalho na igreja presbiteriana, administrativa, trabalho administrativo. E aí diz o texto: faça o mesmo trabalho quanto à congregação de Simão Dias. Fecha aspas. Ou seja, o que determinou o presbitério em dezembro de 1926? Que se estabelecesse uma comissão, e essa comissão então deveria cumprir 2 papéis. O primeiro de organizar a Igreja Presbiteriana de Estância e em seguida organizar a Igreja Presbiteriana de Simão Dias. Estes eventos aconteceram no mês de abril de 1927. Em 17 de abril organizou-se a Igreja de Estância. Era um domingo. Em 21 de abril organizou-se a Igreja Presbiteriana de Simão Dias. Era uma quinta-feira. As reuniões começaram na quarta, oficialmente a atividade deu-se de mais substância na quinta, e na sexta o trabalho, as atividades concluíram. Foi um tríodo, 3 dias de comemoração. Mas eu quero agora registrar com vocês o relato do jornal oficial da época, aqui do registro que foi feito quanto a esta atividade, né? Diz aqui, agora a mesma comissão, nomeada em dezembro de 1926, relata o que aconteceu no dia 17 de dezembro de 27, portanto na reunião seguinte do presbitério. Abre as aspas para o relatório da comissão. No dia 17 de abril de 1927, às 11 horas e 30 minutos, no templo da congregação de Estância, estando presentes os reverendos Celso Lopes, pastor em Aracaju, Alfeu de Oliveira, pastor em Simão Dias, e presbítero Pedro Machado, presbítero em Aracaju, respectivamente, presidente e auxiliares da aludida comissão, e ausentes os 2 membros restantes, presbíteros Honorino de Araújo, de Riachão, e Barnabé Bispo da Silva, foi organizada essa congregação em igreja, sendo o nosso livro de ordem, segundo o nosso livro de ordem, e sendo arrolados 30 membros adultos e 30 membros menores, e jurisdicionadas as congregações de Pau Grande e Salgado, as 2 primeiras congregações de Estância. Foram eleitos presbíteros dos senhores Jeremias Freire dos Santos, Laudelino P. de Alencar e José Rodrigues de Carvalho, e diácono senhor Eduardo Cravo.
Estes irmãos foram ordenados à noite deste mesmo dia, portanto 17 de abril de 1927, um domingo. Estando já presente o presbítero Barnabé, bispo da Silva, que chegou. Não veio de manhã, mas estava à noite. A estes trabalhos procederam 2 noites de culto com pregação do Evangelho. Portanto, existiram atividades no sábado anterior e na sexta-feira anterior ao domingo da organização da igreja em Estância. A estes trabalhos procederam 2 noites de culto com pregação do Evangelho, que foram muitíssimo concorridos por crentes e incrédulos. Fecha aspas para o relatório da Comissão de Organização da Igreja Presbiteriana em Estância. Portanto, registro aqui a data oficial da organização da Igreja Presbiteriana em Estância, foi 1927, 17 de abril, e não 1905, como se é comumente conhecido. É um registro histórico que se faz necessário. Até a próxima.